Muito boa noite, gestor. Muito boa noite, gestora. Espero que todos estejam bem e com saúde. Eu sou o Gabriel Delgado, aqui do Marketing do Melhor Escola, e hoje eu tenho a honra de participar de uma conversa muito importante: o retorno seguro às aulas presenciais. Será que é realmente seguro voltar às aulas presenciais agora? E como que a gente pode reabrir os colégios sem agravar ainda mais a pandemia? Para responder essas perguntas, convidamos o Dr. Rafael e a doutora Fátima Carneiro, da BeSafe. E juntos vamos debater e comentar sobre as principais dúvidas em relação à volta às aulas presenciais. Lembrando que esse conteúdo faz parte das mais de 40 horas de aulas que estão no Clube dos Diretores, a maior comunidade de diretores escolares de todo o Brasil. Se você ainda não faz parte, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você se cadastrar. Agora, sem mais, eu passo a palavra para os nossos convidados se apresentarem. Boa noite, Olá, Rafael. gestor. Boa tarde, tudo bom? Olá, gestor. Olá, gestora. Você que nos acompanha hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael, como o Gabriel já falou anteriormente. Sou médico e doutorando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também CEO e fundador da BeSafe Saúde. Comigo hoje trago também a nossa diretora médica, a doutora Fátima Carneiro, ela que é PhD, mestre e PhD pela nossa universidade, diretora adjunta da Faculdade de Medicina da UFRJ, corresponsável pelo Serviço de Anestesiologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e coordenadora do Internato Rotatório em Cirurgia, também da nossa faculdade. Então, vou passar a palavra para ela, ela vai começar esse bate-papo junto com o Gabriel, e vai ser um prazer imenso dividir esse bate-papo tão importante, tão relevante nos tempos que vivemos hoje com todos vocês. Fiquem à vontade para tirar dúvidas e enviar mensagens para a gente depois, a gente está super disponível para bater um papo com vocês, tá bom? Boa noite, professores e gestores. É uma alegria estar aqui. Rafael já falou um pouco sobre o nosso currículo, né? Eu sou um profissional híbrido nessa categoria, porque, na verdade, faço atuação médica e sou docente também do ensino superior. Então, também compartilho dos anseios e das angústias em relação ao retorno presencial, né? A gente tem outras abordagens e necessidades, né, que se materializaram até mais precocemente, porque nossa dedicação é o ensino médico. Então, o ensino médico precisou retornar, né, por razões óbvias, um pouco antes do que a gente está fazendo agora. Mas, do ponto de vista dos protocolos, né, a gente precisa estar atualizado em relação a todas as medidas de segurança e protocolos em todos os níveis da educação, e a gente veio trazer um pouco disso para vocês. Em relação a essa pergunta, né, se é seguro o retorno agora, então a gente vai falar um pouco sobre isso, no sentido de garantir mais segurança, mais certezas, mais confianças a todos vocês que fazem a gestão desses ambientes, né, de um corpo de profissionais e discentes, e a responsabilidade também sobre a saúde de todas essas pessoas. O primeiro posicionamento que a gente tem é que há protocolos importantes sendo elaborados por várias instituições nacionais e mundiais no sentido de assegurar esse retorno. Protocolos esses que têm participação da OMS, da Unesco, da OPAS, da Unicef e também do nosso Ministério da Saúde. E também outros programas também, como o Programa de Segurança Alimentar nas escolas e o Programa Saúde nas escolas. Então, é multi-institucional essa participação, e também é uma programação que está sendo feita nesse país e nos países ao longo do mundo. Aqui também foi criado o Conselho Escolar Ampliado pelo Conselho Nacional Estudantil. A lei é 14.040, de 2020. Esse conselho foi criado especificamente, o Conselho Escolar Ampliado, para acompanhar esse retorno e avaliar esse processo. Então, isso vai ser uma atividade que cada uma das instituições vai perfazer com o acompanhamento de um órgão criado pelo nosso Ministério da Saúde, Ministério da Educação.
Falando então sobre dados que nos deram suporte à elaboração dos protocolos e a definir que sim, agora é a hora de voltar. Há um trabalho importante que foi publicado em conjunto pela OMS, Unesco e Unicef. Esse trabalho chama-se Research in COVID-19 in Children and Schools. Esse trabalho reúne informação de vários países diferentes, onde a gente observa que, até a faixa etária de 18 anos, a incidência do Covid-19 foi em torno de 8 a 8,5%, com poucos óbitos. E quando a gente confronta isso com o impacto negativo de praticamente 18 meses, né, de crianças em casa, né, ensino híbrido, com N dificuldades, desde a adesão ao ensino híbrido, a dificuldade da conectividade, a questão de equipamentos, internet, a questão da estruturação da escola para essa e a migração para as plataformas, tudo isso teve um impacto tremendamente negativo. Claro que pontos positivos podem também ser retirados dessa nova realidade, mas houve um impacto negativo muito grande, e isso pode até ser multiplicado à medida que a faixa etária diminui, né? Quanto menor a criança, menor a possibilidade de interação através de uma tela, fica muito mais difícil, né, esse alcance, e necessitando muitas vezes da interação dos pais, né, nesse processo, o que nem sempre é possível. Então, frente a tudo isso, né, colocando de um lado o impacto negativo e do outro esse percentual pequeno, considerando a incidência mundial, de crianças afetadas nessa faixa etária, chegou-se à conclusão de que sim, esse é o momento de retornar. A gente também tem uma outra data, uma outra informação bastante importante que veio do Centro Europeu de Prevenções de Controle de Doenças, bem como no Espaço Econômico Europeu, e também dados do Reino Unido. Esses dados, inclusive, mostram que menos de 5% dos casos relatados estão na faixa menor de crianças /adolescentes menores de 18 anos. Então, qual a conclusão que se chegou de tudo isso? Que se as medidas de distanciamento físico, as medidas de protocolo de higienização forem aplicadas, é improvável que a reabertura das escolas cause um impacto na propagação do vírus maior, por exemplo, do que as atividades que já estão sendo retomadas ao longo do mundo, como atividades de lazer e a frequência a outros ambientes de socialização, onde também protocolos semelhantes estão sendo aplicados. Ou seja, não haveria uma piora, um recrudescimento da pandemia com a reabertura das escolas, uma vez estabelecido e obedecido com rigor as medidas sanitárias e os protocolos que são recomendados. E que protocolos são esses, né? A gente tem orientações gerais. Que orientações gerais são essas? Primeiro, a gente precisa fazer um levantamento da estrutura, né, da escola, uma capacitação do pessoal que vai gerenciar esses ambientes, e uma terceira medida bastante importante, que é a conscientização das crianças de todas as faixas etárias, na adesão dos protocolos e também das famílias. Então, são 3 frentes de trabalho, né? Do ponto de vista dessa primeira frente de trabalho de estruturação, seja em que segmentos a gente esteja falando, a gente precisa fazer o levantamento dos staffs, todas as pessoas que estão trabalhando na escola, elaborar esse plano de retorno, discutir se esse retorno vai ser gradual, escalonar cronograma e faixas etárias para retorno, bem como se vai se manter a opção do ensino remoto, se vai se fazer um ensino híbrido ou se vai se voltar ao ensino presencial de forma integral. Todas essas decisões têm que ser tomadas por cada instituição. Cada instituição, gestor, precisa decidir se vai manter a opção do ensino remoto, se vai fazer um ensino híbrido ou se vai fazer um retorno integral presencial. De que forma vai fazer esse retorno presencial? Se esse retorno presencial vai ser um retorno escalonado por faixa etária. E
entrada, saída, né, alimentação, como vai ser o gerenciamento das crianças, adolescentes, nos momentos em que eles estiverem dentro da instituição. Um cronograma de entrada e saída, um cronograma diferenciado do ponto de vista das refeições, aonde esses alunos vão fazer suas refeições. Os protocolos recomendam que, pelo menos nesse retorno inicial, as refeições sejam feitas dentro das salas. Preferencialmente, as instituições que oferecem refeição façam isso de forma empratada, isso é o termo que é utilizado, preterindo ao autosserviço, por conta da chance de contaminação dos alimentos. Todas as medidas em relação a ambientes também precisam ser gerenciadas. O distanciamento de 1 metro entre as carteiras precisa ser obedecido, a disponibilidade de álcool gel em dispensers nas salas e nos corredores. É muito importante que haja, por exemplo, um escalonamento na porta das salas com cronogramas de higienização das salas ao longo do dia, por exemplo. É preciso haver uma checagem da higienização sendo feita, a higienização que foi feita antes do início do turno da manhã, por exemplo, no final do turno da manhã, no final do turno da tarde. Então, esse planejamento tem que acontecer, ele tem que estar exposto e tem que estar checado pelo profissional que fez a higienização das carteiras, dos objetos de ensino, das portas, das maçanetas, em todas as superfícies onde houver contato dos alunos, dos professores, onde puder acontecer esse tipo de contaminação. Outro ponto importante professora, só para complementar, isso responde bastante à nossa pergunta, que é quais os cuidados que devem ser tomados em relação à infraestrutura da escola para minimizar o contágio. Então, acho que isso entra dentro desse posicionamento e dessa estratégia de limpeza, de higienização de ambientes, de escalonamento, de revezamento de turmas, e continua falando para a gente quais as principais estratégias e principais pontos que as escolas devem ter em relação à infraestrutura. Então, em relação, primeiro falando sobre a infraestrutura e continuando, né, já avançando nessa pergunta, a gente está falando sobre salas de aula, a gente está falando sobre os banheiros, sobre a estrutura física da escola. Ainda sobre estrutura física, as escolas que têm parquinhos, os protocolos orientam, pelo menos nesse momento inicial, a isolar os parquinhos, porque é difícil essa higienização dos parquinhos da forma como elas devem acontecer. Então, esse espaço ainda não deve ser liberado nas escolas. A atividade física regular, por exemplo, deve sempre ser feita em ambientes abertos, né? Priorizando atividades individuais e não atividades coletivas onde possa haver a aproximação. Então, é uma outra orientação que o educador físico deve prestar muita atenção nisso, né? Trabalhar com os alunos respeitando o distanciamento. Ainda sobre estrutura física, né, é preciso sempre observar uma outra estrutura que, de uma certa forma, é uma continuidade na segurança, que é o transporte escolar. Todos esses cuidados também têm que ser transferidos para o transporte escolar, se ele for feito por um transporte coletivo e não individualmente pelos pais, né? Toda essa higienização deve acontecer dentro do transporte, várias vezes ao dia, né? A mensuração da temperatura ela deve ser feita na entrada da criança no transporte escolar, bem como na entrada da criança na escola. Outro ponto importante é evitar pessoas dentro da escola. Então, evitar, pelo menos no momento inicial, os pais dentro da escola, representantes, por exemplo, de alguma empresa comercial que esteja fazendo visitação para fazer a oferta de algum produto.